Boa tarde, hoje é dia 21 de maio de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, sou professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, cidade de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. Os alunos que estão presentes ao vivo comigo são os alunos José Antônio, Maria Eduarda, Alifer, Natália e até agora há pouco estava o aluno Caio. Eu acho que caiu a conexão dele, mas provavelmente daqui a pouco ele deve estar retornando aí. E essa aula ela está sendo transmitida através do aplicativo Centro de Mídias, porque estamos no modo remoto devido à pandemia. E ela está sendo gravada e posteriormente será postada no YouTube para que os meus demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo de maneira ao vivo online possam estar colocando suas atividades em dia. Sei também que outros alunos acabam assistindo essas aulas pelo YouTube e recebo mensagem, de alunos dizendo que estão gostando, estão conseguindo aprender. Se você é um desses alunos, comenta aí nos comentários se está gostando da aula, qual é o seu nome, de que cidade você é, qual é a sua escola, para que a gente possa mandar um abraço para vocês aqui nas próximas aulas, que eu gosto de saber até quais cidades está chegando as nossas aulas. O professor Ricardo é louco de curioso, que nem diz aqui em Guapiara. Então vamos dar início. O material é Currículo em Ação, 9º ano, volume 1. A situação aprendizagem é a situação aprendizagem número 6. Nós vamos dar início hoje, então essa aqui é a parte 1. As aulas anteriores ficam organizadas em uma playlist lá no YouTube. Tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Ricardo Henke. Lá tem já a playlist do Aprender Sempre volume 1 e tem essa playlist do Currículo em Ação volume 1. O material é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então. Página 129 vem falando de todas as habilidades, as situações de aprendizagem. Agora nós vamos falar sobre a situação de aprendizagem 6. Por fim, na situação de aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por uma transversal, e ser apresentado ao Teorema de Tales. Além disso, a situação-aprendizagem encerra com características de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. Vamos dar início então? Isso está na página 129. Agora nós vamos voltar lá na página 141. É onde nós paramos na última aula. A habilidade que nós vamos começar a estudar hoje é a habilidade EF09MA24, que é identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas transversais. No caso, a gente vai conhecer o Teorema de Tales. Objetos de conhecimento. Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então vamos lá. Essa parte aqui vai ter mais nas outras aulas, que é uma repetição daquilo que eu leio lá na página inicial da apostila. Então eu vou pular essa aqui, que isso aqui eu já li hoje. Ferramentas que podemos usar. Quais ferramentas que nós podemos usar nessas aulas? Vamos usar régua, certo? Isso aqui é uma certeza que a gente pode estar usando hoje. Tem que tirar aquela exclamação e interrogação. Você lembra o transferidor? Nós vamos usar o transferidor também, tá bom? Pode ser que a gente use, pode ser que não, São ferramentas que a gente vai estar utilizando. Mas hoje, se eu não me engano, não vamos usar não, tá? Eu acho que eu esqueci de tirar ali do material. Atividade 1, na página 144. Tirolesa. Já ouviram falar da tirolesa? Responde para mim no chat aí. Já ouviram falar de tirolesa?
Já ouviram? Sim ou não? Já? Eu já ouvi falar de tirolesa, já desci em uma tirolesa, só que eu não sabia a história da tirolesa, viu? Vou ser sincero para vocês. Ao preparar o material que eu fui conhecer a história da tirolesa. Então vamos ver? A tirolesa, originária da região de Tirol, acho que é por isso que o nome é tirolesa, né? Ela vem lá da região de Tirol, da Austrália. É um meio de transporte individual para travessia de rios, lagos e desfiladeiros, muito utilizado em diversas partes do mundo. Constitui-se de um cabo de aço aéreo ancorado entre dois pontos, no qual o usuário, preso a um cinto especial, se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arnês, uma espécie de cinto de segurança para escalada. Atualmente, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura. Então, a tirolesa é algo mais ou menos assim, né? Opa, já subiu aqui? A tirolesa é algo parecido com isso aqui, né? Você geralmente tem um lugar mais alto, certo? E um outro lugar mais baixo. E aí, um cabo de aço assim. E aí você é amarrado numa rondana aqui assim que vai rodar por esse cabo de aço e pendurado em um cinto. E aí solta você lá de cima, você se mas não passa direto não, tá? Se desce que desce com uma bala conforme a velocidade. E como eles dizem que geralmente prática esportiva, né? Quando eu fui não foi para atravessar algum rio, alguma coisa assim. Não foi por necessidade de transporte, né? Eu fui por prática esportiva de aventura mesmo, tá? Né? Então, eu passei de uma montanha para outra quando eu fui, né? Eu achei que eu ia morrer no meio do caminho, mas é muito legal. Foi muito legal. É uma sensação única, sabe? Qualquer dia eu vou mostrar a foto para vocês. Estou eu e minha filha, né? O correto é falar minha filha e eu. Está minha filha e eu descendo pela tirolesa. É assim, é muito da hora. Dá um medo lascado, sabe? Porque passamos assim por cima da floresta. Se cair já era, né? Então o medo é grande. Mas é gostoso. Dá medo, mas é gostoso. Então vamos lá, continuando a aula. Voltando para a aula. 1.1. O senhor Antônio possui um parque com atrações radicais. Entre elas, uma tirolesa, que tem seus pontos de sustentações em dois postes paralelos. Opa, já foi falado sobre isso. O que é paralelo mesmo? Se são dois postes, são dois postes paralelos, quer dizer que os dois postes estão assim, ó. Se um poste está virado para cima, o outro poste também vai estar virado para cima. Ele não pode estar assim, ó. Um poste é assim e o outro poste é assim. Os dois curvados, entendeu? Paralelos quer dizer que os dois estão para cima. E nem tá os dois curvados para trás, tá? Quando fala que estão paralelos, quer dizer que eles estão rentes, né? Vai ter um desenho aqui, você vai entender o que eles querem dizer com os dois postes paralelos. Colocados a uma distância de 40 metros. Quer dizer que um poste distante do outro está de 40 metros de distância um poste do outro. Unidos por um cabo aéreo, um cabo de aço aéreo de 50 metros, conforme a figura 1. Não tem algo estranho aí? Se um poste está aqui, vocês estão com a apostila, você já deve ter visto, e outro poste está aqui, e a distância deles é de 40 metros, como que o fio que está ligando eles tem 50 metros? Por que o fio não tem 40 metros? Porque um poste é maior do que o outro, ele cria uma diagonal.
cria uma inclinação. Daí a inclinação vai ser maior que a distância mesmo. Olha lá o gráfico subindo. Né? Então é isso, um poste é maior que o outro, ele cria uma diagonal e a diagonal vai ser maior do que 40 metros. Verdade. Né? Então por isso que ele não tem um cabo de aço do mesmo tamanho de 40 metros. Tá? Então aqui está a figura que está na apostila de vocês. Né? Aqui a pessoa sobe no poste maior e o cabo de aço está a 50 metros na diagonal, mas um poste do outro está a 40 metros. E o que quer dizer que eles estão paralelos? Que os dois têm a mesma inclinação, os dois estão apontados para cima, né? E se o chão estiver bem retinho, quer dizer que aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus, tá bom? Então vamos lá, continuando o exercício. A fim de tornar a tirolesa mais radical, mas mantendo a sua inclinação, quer dizer que ele não deixou mais radical, fazendo a inclinação fazia isso. Ó. Se você descia numa velocidade de 50 km por hora por causa da inclinação, para você aumentar a velocidade, você tinha que aumentar a inclinação, fazer assim. Daí quando a inclinação é maior, você desce muito mais rápido, né? Só que ele quis aumentar, deixar mais radical de outro jeito. Vamos ler como que ele deixou mais radical? Mas mantendo a mesma inclinação. Então ele não deixou mais rápido. Ele deixou a mesma inclinação. Ele não mexeu na inclinação. Então ele não deixou mais radical. Né? De deixar mais rápido. O que ele fez para deixar mais radical? O maior poste será trocado por um novo poste mais alto. Ele vai trocar só o poste maior. Espere passar a propaganda só um pouquinho e já continua. Pronto, já passou a propaganda aqui. Aí, continuando. Então, o poste mais alto vai ser trocado, que é o paralelo menor. Então, a distância entre os dois postes vai ficar de 60 metros. Mas, professor, está difícil imaginar. Então, vamos olhar o novo desenho? Agora sim eu entendi. Ele pegou, olha aqui o que ele fez no desenho aqui, ó. Ele tirou esse poste daqui, ó. Ele tirou esse poste daqui. Esse poste que estava aqui foi tirado, ó. É esse poste que foi tirado. Ele construiu um poste maior aqui. E ele deixou a mesma inclinação. Quer dizer, a mesma inclinação pode ficar mais radical sim. Como ele deixou a mesma inclinação, a velocidade pode aumentar, porque quando ele andava a 50 metros, ele já parava. Agora, a hora que ele chega numa velocidade aqui de 50 metros depois, ele ainda pode aumentar um pouco a velocidade, porque ele pode continuar. Então, realmente ficou mais radical mesmo, tá? Então, ele deu um jeito de ficar mais radical, ele deixou mais longo o percurso. Então, além de durar mais a descida, a chance de pegar um pouco mais de velocidade ainda, porque está mais longo, né? Então ele pode andar mais ainda. E aí vem a pergunta final. Nessa condição, o senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço. Verdade, ele só tinha 50 metros de cabo de aço, né? E ele não pode emendar o cabo de aço, porque é uma segurança. Já pensou? Tá indo lá o professor Ricardo. O professor Ricardo é pesado. Tá indo aqui. Né? A hora que chega aqui, bem na onda que tá a emenda, desgruda a emenda. E lá vai o professor Ricardo pro chão, né? Boft. Já era. Conforme o que tinha embaixo. Né? Se tá o Zé lá curioso olhando debaixo, o Zé salva a vida do professor Ricardo e esmaga o José. Né, Zé? Se você tiver lá embaixo tocando uma moda, olhando e tirando sarro do professor, a hora que o professor cair em cima do seu, eu sei que se lasca. Né? Então, um cabo de aço desse não pode ter emenda. Ele tem que ser inteiriço, né? Então, não pode ter emenda. Ele vai ter que comprar um cabo de aço novo. Então, o senhor José precisará, o senhor Antônio, né? Precisará trocar o cabo de aço aéreo. Para isso, ele comprou 120 metros de cabo. Será que ele comprou a quantidade suficiente? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Vou apertar pausa aqui na gravação para vocês me responderem se vocês acham que sim ou não. Se sim, se vai sobrar ou não, se vai dar exato. E se não, o porquê que não. Vamos analisar.
tá? Presta bem atenção. Tem mais de uma maneira de verificar isso, tá? Que o seu Antônio tem que fazer isso antes, né? É fazer uma regra de 3. Ele tem que pensar assim, que para 50... Não, para 50 metros de cabo, né? Aqui é o cabo, certo? Cabo. Para 50 metros de cabo, ele conseguia fazer uma distância de 40 metros, certo? Distância, tá bom? Tudo bem? Então, para uma distância de 40 metros, ele precisava de 50 metros de cabo. Concordam comigo? As duas grandezas, cabo e distância. Então, para uma distância de 50 metros, ele precisava cabo. Ah, professor, mas fique bem claro aqui, não mudou a inclinação, continua a mesma inclinação, tá? Outra coisa, o chão não mudou também, continua sendo a mesma inclinação do chão. E aqui, continua sendo paralelo. Então, se eu fosse olhar em retas, aqui seria uma reta. Vou tentar desenhar, não vai ficar bom não. Imagine, aqui seria uma reta, certo? Quase que ficou bom. Aqui seria outra reta. Aqui teria uma reta também. Aqui teria outra reta também. E aqui teria outra reta também, tá? Então aqui eu tenho duas retas. Tenho 3 retas paralelas, né? E aqui eu tenho 2 transversais. Mas voltando aqui. Aí, agora que eu quero saber. Se para 50 metros ele precisava... Para 40 metros ele precisava de 50 metros. Agora ele vai aumentar mais 60 metros. E esse novo trecho que ele vai precisar de mais quantos metros? Ah, professor, vamos fazer aqui. Lembra da regra de 3? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu venho aqui, olha. Para 40 metros, vai do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, para 40 metros, ele de 40 para 60. 40 ele usava 50 metros. Para 60, vocês acham que ele vai usar mais ou menos do que 50 metros? Responde para mim no chat. Se para 40 metros ele usava 50, para 60 ele vai usar mais ou menos do que 50? Mais, muito bem. Então ele vai usar mais. Então aqui também vai ser do menor para o maior, né? Então aqui eu já percebi que é uma proporção direta. E agora, se é uma proporcionalidade direta, como que eu faço agora para descobrir o valor desse x que eu não sei quem é? Você vai fazer isso aqui, ó. Esse vezes aquele vai ser igual a esse vezes esse, né? Então vamos fazer x vezes 40, vai ficar 40x. Eu quero descobrir o valor do x. 50 vezes 60 vai ficar 50 vezes 60. 40 vezes x, 40x, tá? 40x. Só para... Aconteceu o Aleph... Ah, José tá também. Só para ver aqui, o José Antônio, Maria Eduarda, Aleph e a Natália estão presentes. O Caio não conseguiu voltar mesmo, né? Então vamos lá. 50 vezes 60 dá 3.000. Ah, professor, como que você fez de cabeça? Eu fiz assim, ó. 5 vezes 6 dá 30. E aumentei esses 2 zeros no fim, tá? Agora aqui, eu quero saber o seguinte. 40 vezes o valor que eu estou procurando dá 3.000. Mas eu não quero saber 40 vezes. Então eu vou fazer assim, ó. X igual 3.000. Esse 40 que está multiplicando vai passar para lá. O contrário da multiplicação é divisão.
Agora, eu corto o último zero e corto o último zero, ficou 300 dividido por 4. Eu consigo fazer de cabeça, 300 dividido por 4. Ah, o cara voltou bem na hora. Eita, acabei de olhar. Não vou nem ler o que você escreveu aí, para não ficar gravado no YouTube. Acabei de olhar aqui se não tava, daí se voltou. Então lá, 300 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não dá o suficiente, abraça o vizinho. 30 dividido por 4, 7 vezes 4 dá 28. Pressa do 3 fica 2. 10 que tira 8, 2. 2 que tira 2, 0. Abaixou o 0. 5 vezes 4, 20. 20 que tira 20, 0. Ah, chegou na resposta. Então, ele vai precisar, para esse novo trecho, de 75 metros. Mas lembrando, ele não pode emendar um fio no outro, né? Ele não pode emendar um fio no outro. Então, ele vai precisar de um fio novo que cubra 50 metros mais 75 metros. Quantos que dá isso? 50 mais 75 metros. 5, 12, 125 metros. E ele comprou, precisará, e para isso ele comprou 120 metros. O que aconteceu com ele? Ele não usou a matemática. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, é isso mesmo. Não deu certo. Ele perdeu o dinheiro disso aqui que ele comprou, né? Porque depois de cortado, não dá para emendar mais o cabo, né, do cabo de aço aéreo, tá? Então, o que acontece? Ele vai ter que fazer uma nova compra de 125 metros, por causa de 5 metros. Né? Então, José, mas não dava para medir esse cabo, ele teria que calcular mesmo, tá? Por isso que a matemática é importante. Geralmente, em medições assim, não dá para ser feito, então você calcula. Né? Porque não teria, já pensou, ele ia ter que, a não ser que ele comprasse um rolo de corda, medisse, esticasse uma corda para fazer de conta que era o cabo, mas ele ia comprar corda à toa só para poder. Então não, né? Matemática existe para isso, calcula antes de comprar. Então ele acabou perdendo dinheiro por falta de matemática, né? Então por isso que matemática é muito importante, a gente calcular antes de fazer as coisas, né? Vamos subir a resposta? Olha lá a resposta. Aqui eu montei da seguinte forma, ó. Né? Eu fiz a regra de 3 ali, mas dá para fazer de outras formas também. Mas eu vou explicar da regra de 3 para ficar mais fácil, tá? Para a gente compreender a princípio. Então aqui, ó. 50 para 40, né? Assim como o x está para 60. Outro jeito de você descobrir era você fazer isso aqui, ó. 50 está para 40, tá? Então você faria a divisão disso aqui, e se você pegar a calculadora, você ia descobrir a razão. 50 dividido por 40. A inclinação é de 1,5 por metro. Certo? 1,5 por metro. A nova distância agora vai ter o quê? Vai ter 100 metros, não é? Então a cada metro que você tem de distância, você precisa de 1 metro e 25 centímetros de cabo de aço. Aí você faz vezes 100 metros de distância, 125 metros de cabo de aço. Também dá para resolver dessa maneira, tá? Então é outra maneira de resolver também. Por isso que é legal da matemática. Existem diversas maneiras de resolver. Então lá, não será suficiente, pois a distância será de 125 metros. E aqui está a regra de 3 que nós acabamos de fazer, só que com a letra mais bonitinha, tá bom? Aqui só não fiz as setinhas de cruz e multiplicar, ó. 40 vezes x, 50 vezes 60. E aqui para lá é igualzinho que a gente já tinha feito. Falta 5 metros. Isso, faltará 5 metros. É isso mesmo. Então vamos lá. Próximo exercício. Atividade 2. Razão para a vida e para a matemática. 2.1. Quando queremos saber se determinado curso de uma faculdade tem grande concorrência. O que é concorrência? Pessoas disputando vagas, né? Quando fala assim, vai abrir um supermercado aqui em Guapiara
e estão pegando currículo. Vão contratar 10 pessoas. E aí, qual é a concorrência? Quantas pessoas entregaram o currículo? 10 pessoas. Então, a chance é grande de eu ser contratado. Se tem 10 vagas, só 10 pessoas entregaram o currículo, é só se eu for um cara muito ruim mesmo para não contratarem eu, né? Agora, se tem 10 vagas e entregaram 300 currículos, aí a concorrência é muito grande, né? Porque tem muita gente concorrendo para 10 vagas, né? Então, isso que é concorrência, tá? Precisamos obter a relação de candidatos por vagas, que é a razão do total de inscritos no vestibular pelo número de vagas oferecido pela instituição. Olha que legal, ele conta qual é a regra aqui. Como que eu faço para descobrir qual é a concorrência? Ele fala, é a relação de candidatos por vaga. Como assim a relação de candidatos por vagas? Que é a razão, falou em razão, é divisão do total de inscritos. Total de inscritos no vestibular dividido pelo total de vagas oferecidas. Dividido por total de vagas oferecidas. Ele contou para mim. Ele contou para mim como que eu faço isso daqui. Está escrito em português só. Mas eu posso resolver. Esse daqui se desconsidera. Esqueci de apagar. Faculdade A. Então lá. Faculdade A. Vou colocar aqui no cantinho. Faculdade A. Possui 3.250 candidatos inscritos. Na parte de cima, vai os inscritos ou as vagas? Total dos inscritos. Então, na parte de cima vai 3.250. Barra é dividido. Embaixo, total de vagas oferecidas para 50 vagas. Então, aqui embaixo eu vou 50. Professor, toda fração é uma divisão, não é? Sim, então eu posso fazer isso aqui, ó. Corto o zero, corto o zero. Vou tentar fazer uma divisão por 5. Verdade, tanto de cima quanto de baixo, né? Eu vou dividir o de cima por 5 e de baixo por 5. Então ficou aqui, ó. 325 dividido por 5. Vou dividir por 5 de cima e de baixo. Depois eu explico por que eu não estou fazendo direto aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 325 dividido por 5, 325 dividido por 5. 3 dá para dividir por 5? Não. Abraça o vizinho. Quando tem vizinho, abraça. Quem vezes 5 dá próximo de 32? É o 6. 6 vezes 5 dá 30. Sobrou 2. Abaixou o 5. Abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 5 dá 25? É o 5. 5 vezes 5 dá 25. 5 que tira 5, 0. 2 que tira 2, 0. Acabou. Então aqui ficou 65 por 1. Professor, e se eu fizesse 325 por 5, não ia dar 65 direto? Sim. Mas eu queria mostrar essa fração. 65 candidatos para uma vaga. Então, essa fração eu leio assim. Isso, muito bem. A Maria Eduarda já tinha respondido no chat, é que eu não tinha visto. Obrigado, Maria Eduarda. É 65 candidatos para cada uma vaga, tá? É isso que a gente fala. 61 candidatos para cada uma vaga, tá? Eu posso responder no português também. 61 candidatos para cada vaga. Opa, já subiu a outra da faculdade B. Não quero que suba ainda. Vamos lá. Faculdade B. Faculdade B possui um total de 1.950 candidatos para 30 vagas. Então eu vou cortar os dois últimos zeros. Pronto, ficou 195 dividido por 3. Vou simplificar por 3 para ficar mais bonitinho. A parte de baixo vai ficar 1. Agora eu vou fazer 195 dividido por 3.
Esqueci de perguntar para vocês, qual faculdade que vocês acham que é mais fácil de entrar? A A ou a B? Olhando aqui, 3.250 para 50 vagas na A ou 1.950 candidatos para 30 vagas na faculdade B? Tá, vocês já responderam aí, vamos terminar de fazer a conta aqui agora. Então, lá na faculdade A, são 65 vagas para 65 candidatos para uma vaga. Né? Vamos ver aqui. A Maria já matou a charada. Na B, faculdade B, quem vezes 3 chega perto do 1? Não dá, vai abraçar o vizinho. 19. Quem vezes 3 chega perto de 19? É o 6. 3 vezes 6 dá 18. 9 que tira 8 dá 1. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa o 5. Abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 3 vai dar 15? Dá o 5. 5 vezes 3 dá 15. E acabou. Então aqui na faculdade B são 65 candidatos para uma vaga. Ou seja, a chance de você conseguir uma vaga lá na faculdade B, você está disputando com você e mais 64 candidatos para tentar uma vaga na faculdade B. As chances são iguais. Ah, professor, mas lá tem 50 vagas, mas tem mais candidatos. Aqui tem menos vagas, mas tem menos candidatos. Se você for levar no cálculo da razão, as chances são iguais, né? Tá certo que você tem que analisar o seguinte: ah, mas na faculdade A lá só tá indo pessoas que fizeram cursinhos preparatórios, estudaram em faculdades, estudaram cursinhos para se preparar. Então eu vou nessa aqui que a maioria não se prepararam muito. Aí a chance é maior nessa, tá? Aí sim é outras coisas, mas se for para ver por candidatos, as chances são iguais nas duas. Então, subindo a resposta oficial. Olha lá. Faculdade A, 65 candidatos por vaga. Faculdade B, 65 candidatos por vaga. Podemos observar e chegar à conclusão que as chances são iguais nas faculdades A e B, pois são as mesmas. Tá bom? Ficou claro? Responde para mim aí no chat os alunos presentes. Vou falar o nome e vocês respondem aí para mim, para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. José, entendeu? Maria Eduarda, entendeu? Alifer, entendeu? Caio, entendeu? E Natália, entendeu? Quero ver se vocês estão prestando atenção. Maria Eduarda já falou que sim. José já falou que sim. Caio falou que sim. Natália já falou que sim. Qual aluno que está faltando falar que sim? O Alifer. Está escutando, Alifer? Ih, o Alifer, eu acho que não está escutando a aula não, hein? Alifer, cadê você? Lá, viu? Peguei no pulo. O Alifer não deve estar assistindo a aula. Ah, o Alifer tá online sim. Alifer, responda aí a hora que você ficar online e escutar. Vamos continuar a aula. Ah, peguei no pulo, Alifer. Não tá prestando atenção na aula. Cadê você, Alifer? Responde aí. Vamos lá, dá continuidade. Vamos ver que hora que o Alifer vai responder. Página 144 ainda. Eu acho que é 144. Vê se eu não errei no PowerPoint. Responde para mim. Tá no 144 ainda? Então vamos lá. Atividade 2. Razão para a vida e para a matemática. Ah, é 145 agora, né? Então eu vou arrumar aqui no cantinho. Cadê minha caneta? Eu perco toda hora. Ah, tá aqui embaixo. 145. Ah, aqui é legal, hein? A apostila foi feita pensando que a gente ia estar na sala de aula. Infelizmente, devido à pandemia, não, né? Em dupla, né? No caso aqui, cada um com si. Não, é eu e Deus, Deus e eu. Em dupla, elabore um problema que envolva a razão entre duas grandezas e entregue-a para a outra dupla resolver. Infelizmente,
na maneira online agora não vai dar pra gente fazer isso, né? Então, não vai ser possível, né? Então, depois eu falo sobre isso aí pra vocês, tá? Então, na maneira ao vivo agora, não vai dar pra gente fazer isso. Então vamos ver lá. Eu fiz uma, tá? E aí, como eu não sabia quem ia estar ao vivo ou não, o Alifer voltou. Como eu não sabia quem ia estar ao vivo ou não, eu peguei os 3 alunos que mais estão sempre ao vivo, para dar exemplo. Meu aluno José, conhece o José? O José Antônio, o violeiro do Guapiara? O aluno José Antônio comprou 10 números de rifa de um total de 100 números. Veja bem, o aluno José Antônio comprou uma rifa, 10 números de uma rifa, de um total de 100 números. Se você não é da região de Guapiara, não sei se vocês conhecem aquela rifa que vem dobrada, aí o nome vem escondido e vem 100 nomes de pessoas, aí vocês ficam escrevendo o nome da... Você escolhe o nome lá, depois que vem dos 100 nomes, eles abrem o nome para ver quem ganhou. Lá, o José tá pedindo para vocês seguirem no Instagram, não é Instagram ou não, né? No Instagram lá do José. Siga o Violeiro no Instagram, José Violeiro, tá? Quem tá assistindo a aula aí e quiser conhecer o José, siga lá. Então vamos lá. Então, 10 números de um total de 100. O meu outro aluno, Alifer, que estava tomando café, mas já chegou, já está assistindo a aula de novo, comprou 5 números de uma rifa de um total de 50 números. Né? E começaram a discutir entre eles. E Maria Eduarda viu a discussão deles e falou o seguinte, que ambos têm a mesma chance de ganhar, que é 1 entre 10. Os dois têm a chance de 1 entre 10 de ganhar. Mas José e Alifer insistem em brigar que cada um tem a razão, que quem tem a maior chance de ganhar que o outro de ganhar, né? José fala que ele vai ganhar, ele tem a chance maior de ganhar, e o Alifer fala que ele tem a chance maior de ganhar. E que quem está errada na história é a Maria Eduarda, que nem comprou a rifa, mas que ela falou que eles têm a chance de 1 para 10 para ganhar. E aí, o que me dizem sobre isso? Quem está certo? É o José que está certo, ele tem a chance maior. O Alifer tem a chance maior. Ou a Maria Eduarda que tentou apaziguar a coisa lá e falou que os dois têm as chances iguais? A Maria Eduarda acha que é ela que tem a chance, mas ela é suspeita a falar que ela que tá certa, né? Porque ela tá falando que, né? Então é estranho ela falar, eu tô certa, né? O Alifer acha que é ele que tá certo. O Zé não se manifestou, né? Agora, né? Então vamos fazer a conta aqui? Então vamos lá. Como que fica aqui? Né? Aqui fica assim. O José, ele comprou 10 números de um total de 100, certo? E aí, se eu for simplificar, corta um zero, ele tem uma chance entre 10. Opa! O que a Maria Eduarda tinha dito aqui? Que eles têm 1 entre 10. O do José, ela acertou. A chance do José é 1 entre 10. Agora, vamos ver se ela acertou do Alifer também. O Alifer, né? O Alifer, ele comprou somente 5. Mas a rifa que ele comprou, a pessoa que está vendendo, não era de 100 números, era de 50 números. E aí, eu fazendo a simplificação, vou dividir por 5 o número de cima e o número de baixo. 5 dividido por 5 dá 1. 50 dividido por 5 dá 10. Não dá para simplificar mais. Opa, a chance do Alifer é 1 entre 10 também. Então, resumindo, a Maria Eduarda, que tentou apaziguar a briga dos dois, estava correta.
E o Caio falou que quem? A verdade, eu sei que quem são... Ah, achei que você tinha falado que os dois tinham a chance de ganhar igual mesmo também. Então não era isso. Então olha lá, vamos subir com as letras bonitinhas. Né? Cadê meu mouse? Achei. Olha lá. Chances do José de 10 sobre 100, ficando a razão de 1 para 10. Então, uma entre 10, né, é a chance dele. Chance do Alifer, 5 de 50. Simplificando, uma entre 10 é a chance do Alifer ganhar. Sendo assim, Maria Eduarda tem a razão. E José e Alifer estão brigando sem motivo algum. Quase perderam a amizade se não fosse a Maria Eduarda explicar para eles que eles estavam brigando à toa. Tá bom? E por hoje é só. Eu agradeço os meus alunos que estiveram ao vivo comigo. José Antônio, Maria Eduarda, Alifer, Caio e Natália. Muito obrigado. Deus abençoe vocês por estarem sempre ao vivo comigo. E bom fim de semana para vocês. Agora eu vou parar a gravação aqui. Se você não é meu aluno, se inscreva, compartilha, curte se gostou da aula, deixe o seu comentário. Eu vou conversar com meus alunos no privado, que eles fizeram uma pergunta interessante lá sobre a volta às aulas. Eu vou conversar com eles por lá. Com licença, até mais.